Bom dia, mais uma semana juntos para nós louvarmos ao Senhor. Hoje nós trouxemos o ukulele, né? É um instrumento novo, diferente, né? E quando eu lembrei de pegar ele para nós louvarmos, eu pensei nos Salmos, que diz, né, que todo ser que respire louve ao Senhor, e devemos louvá-lo também com harpa, com pandeiro, né, com instrumentos de sopro, né? Então, o que a gente aprende? Se você é afinado, se você é desafinado, se você canta no tempo, se você não canta no tempo, se você só tem um pandeiro, se você só tem um violão na sua casa, não importe, sempre louve ao Senhor de todo o seu coração. E juntos, agora nesse momento de adoração, separe esse tempo para nós louvarmos ao Senhor. Vamos começar cantando que o brilho do Senhor, esse brilho que é maravilhoso, que brilhou na nossa vida, e hoje, através de Jesus, nós brilhamos para o mundo escuro, o mundo apagado, e nós temos essa luz de Cristo e precisamos levar a todos. E pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens acima, o sol adorna. Enche a minha alma com tua paz, com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o Mestre seguindo, canto os louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, enche a minha alma com tua paz, Com alegria sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Amém. Jesus Cristo nos satisfaz. E isso vamos sempre agradecer a Ele. Agora vamos louvar na próxima canção agradecendo. Sei que é um momento muito difícil que todos nós estamos passando, mas quando nós nos acordamos todos os dias com as misericórdias do Senhor renovadas sobre as nossas vidas, a sua graça, a sua paz, temos que somente agradecer, né? Então, vamos louvar o Senhor agradecendo a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque o Senhor se importa conosco. Muito obrigado porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que trabalha a favor dos Teus filhos. Com a pregação da semana passada, que nós somos tão importantes para Ti, Deus. Muito obrigado, que possamos lembrar sempre disso e Te agradecer, Pai, por tudo que Tu já fez, por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu irás fazer. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Olá, irmãos, muito bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Aqui, a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul. Nosso abraço a todos aqueles que nos acompanham, sejam os membros ou os nossos amigos que têm sempre prestigiado aqui as nossas lives. Deus os abençoe, os guarde e o Senhor lhes conceda a sua paz. E nós que vivemos buscando paz, paz interior e paz com Deus, sabemos que a paz de Jesus, ela excede a todo entendimento. E a paz do Senhor, ela faz com que todos nós tenhamos a segurança necessária para viver o nosso dia a dia, projetar um futuro muito abençoado e cheio de fé no Senhor. Mas, queridos amigos e irmãos, todo pai de família que é responsável, ele pensa em deixar os seus filhos amparados e luta para lhes proporcionar um futuro abençoado. Então, os pais, eles sempre estão buscando uma segurança para a família. E nós sabemos que só Jesus pode nos dar a segurança completa para a vida terrena e também para a eternidade, quando estivermos na glória com Ele. Mas isto só tem aquele que entregou o seu coração a Jesus, aquele que se arrependeu dos seus pecados, se converteu verdadeiramente e segue a Jesus, como diz a palavra, negando-se a si mesmo, tomando sua cruz e indo após os passos de Jesus. Então, uma máxima que acontece no pensamento dos pais, no pensamento de cada pai de família, é dar segurança e um futuro para os seus filhos. A segurança da família, ela depende da prudência dos pais. Ela depende do acerto que os pais têm com relação à criação dos seus filhos. Eu me lembro bem de um pai que conversou comigo, inclusive já comentei isso sobre esse tema na igreja. Um pai que conversou comigo e me pediu para eu fazer uma oração pelo seu filho. Ele gostaria que o seu filho estivesse numa igreja celebrando a Jesus. E o seu filho não tinha interesse em estar em uma igreja. Esse pai me disse o seguinte: eu investi muito no meu filho. Eu dei estudo para ele, eu dei para ele a oportunidade dele ter uma carreira brilhante. E ele tem uma carreira brilhante. Porém, o meu filho não quis seguir o caminho de Jesus, ele não está integrado em nenhuma igreja, ele não sente a necessidade de estar celebrando ao Senhor e estar em comunhão com os irmãos. E isto me preocupa muito. Então, esse pai pediu que eu estivesse orando pelo filho dele. E eu fiquei meditando sobre essa história, pois esse pai me contou tudo isso e ele relatou
né, do seu esforço, relatou da carreira brilhante que o seu filho tem e vai ainda conseguir conquistar muitas outras coisas, né, através dessa carreira, mas eu me lembrei que esse pai ele não investiu muito na questão espiritual, ou seja, ele não investiu na vida devocional do seu filho. Ele apenas deu o melhor estudo, ele deu os melhores incentivos, ele não equilibrou. Então é muito importante que nós pensemos nisto, que a gente tenha uma segurança, mas que a gente não deixe de olhar não deixe de dar uma direção ou orientação espiritual. E é assim que os pais devem, então, projetar um futuro abençoado para os seus filhos. Pois só uma carreira e somente dinheiro não vai fazer a diferença na vida dos seus filhos se eles não tiverem a orientação de quem é Deus, de como Deus quer que ele se comporte diante de sua carreira, diante do seu futuro, diante de suas rendas, enfim, diante de tudo aquilo que ele possa construir. Então os pais eles devem dar a educação, devem dar a formação, mas devem também levar os seus filhos a terem uma vida devocional, levar os seus filhos a quererem estar com Jesus, para não acontecer como aconteceu com aquele pai, que deu tudo, porém não deu uma direção devocional para o seu filho. E tudo isso para que ele se sinta realmente seguro e que a posteridade dele, a segurança da sua família, ela venha permanecer em âmbito espiritual, também no âmbito da educação, também no âmbito, né, de uma vida diante da sociedade o mais regrada possível, sincera e honesta. E é isso que todo pai deseja todo pai de família cristão, ele deseja para a sua prole, vamos dizer assim, para a continuidade, né, da sua família. E ele deseja isso porque ele não quer ter preocupações futuras. E eu estou falando isto para introduzir justamente um tema em que os discípulos de Jesus estiveram muito preocupados, pois Jesus estava lhes ensinando acerca do reino de Deus, estava lhes mostrando a realidade do que é ser um servo de Deus. Jesus ensinou o que é verdadeiramente sermos discípulos dele, e Jesus deixou todo o seu legado preparado ali, em palavra, em ações, em muitos milagres, apresentado diante de todos os seus discípulos. Mas nem isto fez com que os seus discípulos deixassem de terem preocupações. É exatamente como nós, pais de família, muitas vezes estamos com preocupações, pois como vai ser o futuro? Então, nós que somos seres humanos e que muitas vezes nos apegamos pensando muito e projetando o futuro e tendo ideias para o futuro, né? Nós devemos olhar para a palavra e ver o que realmente vai importar no futuro. E os discípulos de Jesus, que estavam muito preocupados com o futuro, eles ficaram preocupados por causa de uma palavra do Senhor e por causa da confusão dos seus corações. E nós devemos ser prudentes, e nós não podemos deixar as próximas gerações, nem nossos filhos e nem os próximos cristãos, em uma tremenda confusão. Em João 13:36, a palavra nos diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Então, essa palavra causou muita, mas muita preocupação para os discípulos e eles estavam cheios de confusão. Então, o capítulo 14 é um momento em que Jesus dá uma declaração para eles de que eles não precisavam se preocupar e eles deveriam se ater no principal, que Jesus era o Senhor de suas vidas, que Jesus era Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, você pode acompanhar aí também na nossa transmissão, João 14, dos versículos de 1 a 14, que nos diz assim: Não se preocupe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim,
para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai, que vive em mim, está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Então, irmãos, os discípulos estavam cheios de confusão quanto ao futuro, como seria, e, segundo o que Jesus havia falado, a respeito de que eles não poderiam ir para o mesmo lugar que Jesus iria naquele momento, mas depois iriam, então eles ficaram muito confusos. Este texto que eu aqui menciono é de João 13,36. Pedro chegou a dizer que jamais deixaria Jesus, mas Jesus disse para Pedro que ele o negaria. Jesus sabia exatamente o que estava no coração dele e de todos os seus discípulos ali presentes. Todos estavam preocupados e precisavam então receber uma palavra de segurança, de paz do Senhor. Palavra esta que ele então disse ali no capítulo 14, nesses versículos que acabei de ler com os irmãos. Então, meus irmãos, para nós comentarmos, se Jesus deixou essa palavra, quais foram as formas de seguranças deixadas por ele, então, para os seus discípulos? Quais são as expressões de segurança aqui? O que Jesus vai dizer para eles que verdadeiramente os deixaria seguros? Em primeiro lugar, Jesus vai propor para eles que eles deveriam estar com o coração e a mente segura no Senhor. É isto mesmo. Jesus propõe um coração seguro para os seus discípulos. Os primeiros versículos ali já mostram que Jesus queria que eles tivessem uma fé consciente no Pai e uma fé consciente nele. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Então, o Pai e eu, Jesus falando, ele estava demonstrando, olha, não há uma distinção. Tudo que eu falar é como se o Pai estiver falando. Tudo que o Pai falar é como se eu vou estar falando. Jesus quer deixar para eles a certeza de uma moradia eterna na presença de Deus. Quando Jesus diz, na casa de meu Pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar lugar, Jesus está utilizando aqui a palavra grega monai, e ela indica um lugar de permanência, e não necessariamente um lugar espetacular. Tem uma versão bíblica chamada King James, que fala, vou preparar uma mansão. E isso nos dá a noção de um lugar espetacular que Jesus está ali preparando. Certamente no céu, tudo é mais do que espetacular. A palavra espetacular não define, não consegue definir tudo que tem no céu, tudo que está reservado para a eternidade, para os santos do Senhor. Mas a palavra que Jesus emprega aqui, então, ela não está trazendo esta conotação, e sim uma conotação de permanência. E é bom entender que Jesus ele está ensinando os discípulos próximo ao templo em Jerusalém. E no templo em Jerusalém haviam muitos abrigos para os viajantes,
pessoas que passavam por lá, que acreditavam na fé judaica, faziam suas orações no templo, eles tinham a oportunidade de, então, ao redor do templo, em determinados abrigos ali, nos muros do templo, eles passarem ali uma noite, terem um lugar de cuidado. Eram os abrigos para os viajantes. Então Jesus, ao ensinar os discípulos em um local como esse, ele vai falar que, por sua morte e por sua ressurreição, ele se tornaria o verdadeiro templo espiritual, enchendo o universo com a presença do Pai, enchendo todos aqueles que crerem no Senhor como um abrigo do Senhor, como alguém que pode ter a segurança no Senhor, ainda que ele não tenha ali um templo, ainda que ele não esteja abaixo de quatro paredes, né? Por dentro de quatro paredes, melhor dizendo. Então Jesus vai deixar claro, olha, a segurança, as moradas que vocês estão, é a própria igreja em todas as suas gerações, em todas as suas épocas. Vocês estarão seguros. E os irmãos estão, de um modo bem interessante, podendo comprovar isso. Nós estamos privados de uma liberdade de estarmos no nosso templo, ali celebrando como fazíamos e como alguns irmãos estão fazendo isso há anos e anos de suas vidas. Porém, continuamos sendo igreja, continuamos com Jesus, continuamos tendo a sua presença. Embora não tenhamos a presença física da maioria dos irmãos, nós temos a presença do Senhor que preenche tudo em nós. E podemos continuar nos cuidando, continuar amando-nos mutuamente como servos e servas do Senhor. É interessante também que Jesus ele está ali já dando para os discípulos uma prévia do que eles iriam passar. Anteriormente ele disse, para o lugar onde eu vou vocês não podem ir. Ele iria para a cruz, é isso que Jesus está dizendo. Posteriormente vocês poderão ir. Jesus já estava mostrando que eles também passariam por certos discípulos passariam por martírios, passariam por perseguições, por dificuldades. Então Jesus vai fazer menção desse abrigo que é Ele mesmo. Estando nele, nós estamos abrigados. Estando em Jesus, nós estamos numa morada segura. Nós não podemos pensar que nós não vamos ter segurança porque nós não estamos dentro de um templo. Nós temos a segurança do Senhor em todos os momentos. E Jesus também, ele faz uma prévia ali, especialmente no ano 70 depois de Cristo, todos os discípulos, a maioria deles, teve que deixar Jerusalém e o templo foi destruído. Aquele templo que tinha os abrigos, que tinha ali um local de permanência. Só que Jesus vai mostrar para eles, o templo que é a igreja, esse vai permanecer. Então, Jesus fala para eles, não se perturbe, na casa do meu Pai há muitos aposentos. A casa do meu Pai vai ter lugar para todos vocês. Eu vou preparar lugar. Então vocês fiquem tranquilos. E quando eu voltar, os levarei para mim. Então Jesus não está falando aqui exatamente da casa do Pai lá no céu, como muitos pensam. A casa de Jesus, ela já está preparada para muitas pessoas. Aqui, sendo a igreja. E depois, na vida eterna, na parte da glorificação lá no céu, será melhor ainda. Então, queridos irmãos, Jesus traz a palavra de segurança e ele propõe esse coração seguro. Ele dá uma orientação certa e ele mostra aonde o Senhor vai, também os seus discípulos estarão indo. Não necessariamente após a morte, mas sem a presença física de Jesus, nós podemos estar certos de que ele estará sempre conosco. Em segundo lugar, aqui na nossa reflexão, quais são as formas ou as palavras de seguranças deixadas por Jesus? Primeiro ele propôs esse coração seguro. Depois ele dá entendimento aos duvidosos. É muito importante nós pensarmos nisso. Nós estamos ensinando os nossos filhos a terem um entendimento para a vida, para que no futuro eles levem a vida com prudência, de maneira espiritual, na sua vida devocional, também na educação e na formação que estamos concedendo a eles. E, se possível, ainda queremos, como pais, deixar algum bem para eles, algo que seja mais facilitado para eles do que foi para nós.
Isto é o que está na mente dos pais. Mas Jesus, ele traz aqui algo primordial, ele dá entendimento àqueles que estão em dúvida. Então Jesus, ele deu uma prova cabal do caminho para o Pai, ou seja, ele mesmo é o caminho, né? Ao contrário, por exemplo, de um texto apocalíptico ou de uma filosofia gnóstica que João tanto combateu no seu evangelho, Jesus, ele não oferece um caminho final, e sim uma direção certa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse texto é o mais recitado nos velórios, é o mais recitado nos funerais, pois as pessoas querem saber o caminho que o seu ente querido acabou recebendo do Senhor. Mas Jesus não está aqui simplesmente dizendo um caminho final, e sim uma direção certa. Jesus é a direção certa porque ele é o próprio caminho. Jesus, ele é a ótica do Pai, ele é a imagem do Pai. Jesus sendo esse caminho, nós temos a certeza e o entendimento de que estamos na orientação correta. Conhecer Jesus, de fato, é conhecer o Pai. Se Deus é o fim, ou se Deus é a nossa finalidade, se Deus é o fim, se nós, depois de cumprirmos toda a nossa existência aqui, vamos culminar lá na eternidade, na glória com o Pai, sendo Ele o nosso fim, ele já foi antecipado em Jesus. Então, para quem tem Jesus, já tem a segurança. Quem crê em Jesus não precisa ficar só pensando o que vai ser lá no final. Eu já estou com o meu final garantido. Eu, como um pai, um homem, um pai terreno para os meus filhos, eu tento e penso e eu estou na tentativa de deixar um final para eles no qual eles tenham um bom futuro. Mas eu posso deixar muito mais para eles mostrando Jesus, porque Jesus já é esse futuro e ele já está no presente, trazendo para nós a segurança de que nós precisamos. Então, se ao final da peregrinação do discípulo ele chegará ao Pai, em Jesus ele já está como Pai. E isto é o entendimento que Jesus dá aos duvidosos. Jesus mostrou que a fé cristã não descansa sobre epifanias espetaculares. Deus não veio de um modo deslumbrante, com esplendor. Ele veio em carne humana. Ele escolheu estar assim, aqui conosco, de um modo singular, de um modo muito humilde e muito simples. E ao ensinar os seus discípulos, ele trouxe uma palavra de segurança para eles. Em terceiro lugar, Jesus oportunizou aos seus servos o comprovar da sua obra. E esta oportunidade que ele deu para os seus servos, ela foi maravilhosa, porque Jesus foi mostrando como era Deus na própria presença dos seus discípulos. Ele não falou de um Deus distante, ele era Deus presente com os seus discípulos. E durante um período ele trouxe provas irrefutáveis. Aqui nós vemos no texto que ele apela para os discípulos, olha, creiam em mim e creiam no Pai. O Pai está em mim, ele vai dizer. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos então creiam nas suas obras. Ou seja, ele mostra quem crer. É interessante, ele vai trazer aos discípulos ali algo condicional. Aquele que acredita no Senhor vai vivenciar na dependência do poder de Deus. As palavras e as obras de Jesus, elas são do Pai. E então Jesus vai além, ele vai dizer, olha, maiores do que estas, haverá uma obra maior do que esta. E isto Jesus está fazendo menção da obra da conversão de milhares de pessoas do mundo gentil, milhares de pessoas das próximas gerações que os discípulos estariam enxergando. No tempo de Jesus, uma determinada multidão o seguiu. Após Jesus ser assunto ao céu, outras pessoas, muito mais outras pessoas, se converteram a ele. E é nesse sentido que Jesus vai falar, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas maiores, coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Então, a obra, ela não é apenas uma obra de fé, mas uma obra de oração, em que os discípulos poderiam orar uns pelos outros
e ver o crescimento dessa obra, participar do crescimento dessa obra. Então Jesus ele oportunizou aos seus servos o comprovar de uma obra, e a comprovação dessa obra é a certeza da segurança no Senhor. Pois se mais pessoas creem naquilo que os discípulos creem, significa que o Senhor está agindo ainda mais nos corações. E Jesus ele promete o auxílio necessário que vai enaltecer ao Pai. Jesus ele sempre vai falar, olha, eu vou ajudar vocês. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Ele está prometendo o auxílio necessário, desde que isto venha então glorificar o Pai. Pois diz no texto do verso 13, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo o que Jesus fez na carne, ele glorificou ao Pai. Então nós temos que glorificar ao Pai da mesma maneira, com a nossa vida, com as nossas ações, com a prudência que nós temos em criar os nossos filhos e com o testemunho que nós temos diante da nossa geração e das próximas. Jesus mostrou o seu poder para fazer ou para efetuar tudo e trouxe esse poder segundo a vontade do Pai. E é isso que Jesus descreve no verso 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus quer nos ajudar a glorificar o Pai como Ele glorificou. Não significa que Jesus vai dar tudo o que queremos ou todas as orações serão atendidas. Mas Jesus está mostrando uma realidade para os discípulos. Olha, eu estarei junto com o Pai. Se vocês glorificarem o Pai, eu estarei com vocês. Se vocês me pedirem algo que vai glorificar o Pai, vou conceder a vocês. Aqui Jesus não está falando uma palavra como se ele fosse um Deus provedor de todas as nossas vontades. A teologia da prosperidade vai apontar esse texto erroneamente para este caminho. Mas Jesus está dizendo, o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus está dizendo aos seus discípulos, para vocês serem seguros e comprovarem da obra que eu os tenho chamado, eu vou mostrar o meu poder segundo a vontade do Pai e vou ajudar a vocês a glorificarem o Pai. Então, queridos irmãos e amigos, eu quero concluir esta reflexão com todos vocês. Lembrando, a maior prova da segurança de Jesus foi ele revelar quem era o Pai, mostrando toda a sua obra e o seu testemunho. Como diz também em João 10:30, né? Eu e o Pai somos um. Esta foi a grande prova que ele poderia deixar. E este texto em que ele traz provas de segurança, ele vai mostrar aos seus discípulos que os discípulos poderiam ter um coração seguro, uma mente saudável, segura no Senhor, sem titubear na fé. Jesus, ele traz entendimento aos duvidosos, pois muitas pessoas olham para esse texto e só pensam lá no fim, lá quando acontecer o dia da glorificação. Sendo que Jesus já está proporcionando as mansões ou a morada aqui mesmo. Somos igreja do Senhor, temos abrigo no Senhor e Ele está conosco o tempo todo. Então, quanto melhor, quanto mais sublime será depois. Jesus oportunizou aos seus servos comprovar a sua obra. E isso é maravilhoso, porque Ele dividiu tudo conosco. Jesus ensinou um caminho para uma mansão com a presença maravilhosa do Pai, ainda na vida terrena, permanente, melhor dizendo, na vida eterna. Jesus oportunizou aos seus discípulos verem a expansão da sua obra de uma forma grandiosa em números e nas suas ações. E Jesus nos ajuda a glorificar o Pai como Ele glorificou. Só podemos concluir assim. Tudo que pedirmos em seu nome, Ele vai nos conceder, desde que isto venha glorificar o Pai. Ah, mas eu preciso ter isto ou ter aquilo para glorificar o Pai. Nós sabemos que precisamos sim sermos fiéis, precisamos sermos prudentes, obedecermos a palavra de Deus, vivermos segundo a vontade do Senhor. Aí sim vamos receber aquilo que pedimos e vamos glorificar o Pai. As lições finais desse texto são, eu quero deixar com os irmãos, segundo a nossa reflexão aqui. Em Jesus, primeira delas, em Jesus não há dúvidas, em Jesus não há preocupações,
Nós podemos ter muitas preocupações na vida. Sempre que nos voltamos para Jesus, as dúvidas são esclarecidas. E se porventura ainda não aprendemos algo, sabemos esperar no Senhor. Em segundo, em Jesus temos segurança, pois Ele não veio aqui apontar um caminho, Ele é o próprio caminho, um caminho seguro, um caminho em que nós podemos confiar, pois já foi conquistado por Ele mesmo, vencendo a morte. E em terceiro, Jesus não é somente um intermediário entre o ser humano e Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é Deus Filho, Ele é Deus, o Deus conosco, Ele é o Jesus Emanuel. Então, com esta palavra, quero trazer a todos os irmãos uma reflexão sobre segurança, sobre a nossa fé edificada no Senhor, e quero orar com todos vocês, pedindo que Deus esteja derramando a sua paz sobre a minha e a sua vida, e que nossas preocupações, todas elas, sejam entregues ao Senhor. O futuro de nossos filhos, das próximas gerações, estejam todos entregues ao Senhor. Vamos orar nesse momento? Santo e eterno Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus amado, porque em Ti as nossas preocupações, elas todas têm uma resposta. Para cada uma delas, nós Te agradecemos, Jesus. O nosso coração não precisa viver preocupado, pois em Ti temos todas as nossas dúvidas esclarecidas. Podemos ter a nossa fé garantida no Senhor, porque o Senhor venceu por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, porque podemos fazer parte da Tua obra, comprovando de grandes ações do Senhor através de nós também. E obrigado, porque o Senhor nos ensina a glorificar o Pai. Obrigado por esta palavra maravilhosa que nos aproxima do Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém. Que a graça de Deus Pai e as consolações do Seu Santo Espírito e o poder de Jesus esteja contigo e com a tua família. Lance sobre Jesus todas as tuas preocupações. Ele vai cuidar de ti e de todos os teus familiares. Um forte e afetuoso abraço.